aí, gente! Tudo Estou bem? aqui com uma pessoa super especial, que é o Dr. Jader, ginecologista, né? Isso. E onde você trabalha hoje, me conta? Eu trabalho no Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre. Chamei ele porque ele é especialista no atendimento, né, das mulheres. O que acontece, Jader, quando uma mulher chega no hospital e ela fala que foi estuprada? Qual que é o procedimento que é o correto, ou que deveria ser, assim? Então, o atendimento, na verdade, ele parte do princípio do acolhimento, né? A gente sabe que aquela vítima, ela está extremamente fragilizada, ela precisa ser acolhida, né? Então, o atendimento inicial é o acolhimento da vítima, ela precisa se sentir segura naquele ambiente, né? Então, inicialmente, a gente acolhe, né? A gente oferece, se ela quer que chame algum familiar, né? Uma amiga, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Que acaba trabalhando junto com a gente, então, a gente tem psicóloga, a gente tem enfermeira, né? E o que a gente faz nesse acolhimento inicial é acolher a história, né? E aí, então, a gente oferece todas as profilaxias que são necessárias para que essa paciente minimize o dano que já aconteceu. O né? que é? Primeiro, ela tem que ter passado na polícia antes, Não ou ela pode ir precisa, direto pro hospital? não precisa. Eu acho que esse é o grande fator, assim, que às vezes faz as mulheres deixarem por último lugar o hospital, né? E não é, ele deve ser o primeiro, né? Ah, então, Porque... tipo assim, caso aconteça, o ideal é que você vá num hospital primeiro. Gente, primeiro é a sua saúde, sempre, né? Então, assim, ó, o que acontece? Você pode pegar desse criminoso, né? HIV, você pode pegar sífilis, você pode pegar hepatite, você pode ficar grávida, né? Então, assim, a gente faz toda a profilaxia da gravidez, da hepatite, Profilaxia do HIV. são remédios que vocês São vão remédios. oferecer para essa paciente, para evitar que ela tenha essas doenças. Exatamente, são remédios que a gente oferece, então, para evitar que ela tenha doença. Eu sempre friso isso, que é muito importante a vítima saber que ela tem que ir primeiro no hospital, porque a gente tem um tempo para prescrever essas medicações. O HIV, por exemplo, são 3 dias. Se Então, demorar mais tempo, ela já não... Se deixar passar 3 dias, a gente perde a oportunidade de fazer essa profilaxia, porque não tem evidência científica de que o remédio vai funcionar. Então, a gente precisa que que ela venha ser atendida nas primeiras 72 horas, para que a gente consiga fazer tudo de uma forma satisfatória. Quanto mais cedo ela usar as medicações, maior vai ser a eficácia. Então, em primeiro lugar, é a sua saúde, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que minimizar dano. E esse atendimento é gratuito? Ela pode ir em qualquer hospital? É gratuito, ela pode ir em qualquer hospital. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil ainda existe muito despreparo, né, em alguns serviços. Então, de preferência, assim, se ela tiver condições de ir num hospital que seja referência em saúde da mulher, é sempre melhor, né? Então, em todas as grandes cidades existem os hospitais que são hospitais de referência na saúde da mulher. Mas, claro, se ela mora numa cidade que não tem, né? Então, ela tem que procurar o atendimento em qualquer unidade de saúde. Às vezes não é num hospital, pode ir numa UPA, numa unidade de pronto atendimento, mas esse é o principal. Primeiro, zelar pela sua saúde, né? Aí depois você faz o procedimento legal na polícia, né? Então, claro, eu sempre digo isso até nas minhas aulas, né? Isso é uma questão de ela julgar se ela realmente quer fazer isso, né? Claro, então, é uma decisão da isso vítima. Isso não tem nada a ver com o atendimento médico, nada a ver, né? A questão do boletim de ocorrência policial não tem absolutamente nada a ver. Ela pode ter atendimento médico sem nunca ter ido na polícia. Sem nunca ter ido na polícia, exatamente. Então, por isso que quanto mais cedo ela for, melhor. Porque a gente tem um sucesso maior, né, no tratamento e na questão da gente evitar que ela tenha algum tipo de doença grave, algum tipo de doença que fique pro resto da vida. E uma coisa que eu já vi muitos relatos aqui no nosso grupo, né, das incríveis mulheres vão morrer 2 vezes, é que de um tratamento que talvez não seja o ideal no hospital, assim, ou de muito questionamento, que os médicos perguntam, aquelas coisas que a gente já tá cansada, assim, de saber, que as pessoas falam, que é um julgamento disfarçado de pergunta, né? Exato. Que é, com que roupa você tava, você conhecia o cara, isso é função das pessoas que, no hospital, porque eu vejo assim, isso na polícia vai acontecer, porque eles precisam de muitos dados e é compreensível que queiram saber cada pequeno detalhe, e é muito difícil, porque muitas vezes a polícia não é tão preparada e acaba, eu mesma, né, passei por situações horrorosas na polícia quando fui relatar um estupro. Mas
num hospital, isso é função do médico? Não é. Eu acho que assim, ó, esse é o grande problema do despreparo, né? A gente ainda tem muito despreparo e eu como professor, né, e formador de novos médicos, eu faço questão de dizer isso nas minhas aulas, que a gente como médico, a gente não é juiz, né? Eu sempre digo, gente, se vocês querem julgar, façam direito e depois façam um concurso para juiz, né? Não é função do médico julgar a veracidade do que ela está contando, né? A nossa função é zelar pela saúde dela, é minimizar o dano à saúde dela, acolher, né, e zelar pela saúde dela. Então, eu acho que existe um despreparo porque as pessoas... Primeiro, eu acho que negam um pouco, né? É o que eu digo, é difícil a gente falar sobre estupro, é difícil a gente falar sobre suicídio, é difícil a gente falar sobre esses assuntos, né? Então, acho que tem essa questão do despreparo, mas a gente está tentando trabalhar o máximo para que os profissionais da saúde, para que os colegas, eles estejam mais preparados, né? E evitem esse tipo de julgamento, porque isso é uma reviolência. E qualquer coisa ela pode, por exemplo, dizer, olha, eu não gostaria de responder essas perguntas. Pode, ela tem todo o direito. Isso não impede que ela receba um tratamento. Não impede de jeito nenhum. Porque às vezes é muito difícil, especialmente se é o pai, se é um parente. A gente sabe que 60% dos estupros no país são cometidos por alguém muito próximo da família. Exato. Né? Tio, cunhado, padrasto, são os campeões aí como estupradores, né? Exato. E uma coisa que eu sempre digo, assim, para os médicos é isso, assim, a gente não tem essa função, essa questão de querer julgar e de dizer, mas também o que tava com essa roupa, né? Tava com a saia curta, essa hora da noite... A gente vive num país livre, né? As pessoas podem andar com a roupa que quiser e ao horário do dia que quiser. Então, assim, não é nossa função julgar se é verdade ou se não é verdade. A nossa função é acolher, zelar pela saúde dela e prescrever todas as profilaxias. Uma coisa que eu acho bem interessante falar, assim, para as pessoas saberem, é que existe o Ministério da Saúde do Brasil, ele tem um protocolo, né, que é bem fácil de encontrar na internet, assim, de atendimento de vítimas de violência sexual. Esse protocolo ele é multidisciplinar, foi escrito por médicos, ginecologistas, por psicólogos, né? Então foi bem bacana assim que eles escreveram uma normativa técnica de atendimento. Então assim, em qualquer lugar do Brasil a gente tem acesso a esse protocolo. Então, às vezes alguns colegas alegam desconhecimento, mas eu não sou ginecologista, eu não sei. Entra na internet ali, então, às vezes é que eu digo, o ideal não seria que acontecesse isso, né? Mas a própria vítima pode dizer, olha, existe um protocolo, você pode pesquisar que ali tem tudo o que a gente deve prescrever, né? Então, remédio para ela não ficar grávida, né? Que é a famosa pílula do dia seguinte, né? Sim, que é bem conhecida. As medicações para hepatite, HIV, sífilis, clamídia, gonorreia, tudo isso, né? Existe um protocolo bem fácil de acessar, com as dosagens, inclusive, das medicações, para que todo mundo tenha direito, né, de receber isso. E uma pergunta talvez seja até mais difícil. Digamos que ela foi estuprada, ela não estava, por N motivos, ela não foi nem ao hospital, nem à delegacia. Passa um tempo, ela descobre que está grávida. Ela pode ir ao hospital? Ela deve ir ao hospital, né? Então, assim, qual é a legislação no Brasil? Que eu vejo que existe desconhecimento, assim, por parte de muita gente, inclusive pelos colegas médicos, infelizmente. Ela tem, se ela não quiser ter essa gestação, é o que eu sempre digo, assim, o divisor de águas é sempre o desejo dela, né? Tá. Então, assim, qual que é o atendimento médico adequado, né? Então, a gente tem que perguntar para ela, bom, o que é que... Claro que já é uma situação que ela está extremamente fragilizada, que ela está extremamente abalada, mas a gente tem que perguntar para ela, bom, qual é o seu desejo agora, né? Claro, se ela disser, olha, pela minha questão, acho que religião, essa questão filosófica, cada um tem a sua e não se discute, né? Então, se ela disser, não, eu de fato não, eu vou querer continuar com a gestação, vou querer ter o bebê, ok, é um direito que ela tem. Agora, se ela disser, não, eu não quero ter, então no Brasil é legal, é permitido, ela pode fazer o aborto, até 20 semanas de gestação ela pode fazer o aborto, e a única exigência legal é o consentimento da mulher. Só. Ela não precisa ir na polícia. Não tem que ter boletim de ocorrência policial, não tem que ter autorização do juiz. Muita gente pensa, não, o juiz tem que autorizar. Não. Tá errado, gente, tá completamente errado. O juiz não tem que autorizar, né? Não tem que passar pela polícia, não tem que ter boletim de ocorrência policial, é só o consentimento dela. Ela vai consentir, ela vai no prontuário médico informar que essa gestação foi fruto de um estupro e ela tem o direito no Brasil de ter o aborto de uma forma segura, de uma forma tranquila, né? Até 20 semanas esse aborto ele pode ser feito.
E caso ela decida continuar com essa gestação, né? Descobriu, decida continuar, ela pode também fazer verificar se ela pegou alguma doença e tal. Porque uma coisa que tem que ficar clara é que é muito complicado fazer uma denúncia. É muito difícil quando você tá lá arrasada, acabada e ir atrás de alguma coisa. Você não consegue, às vezes, nem levantar da cama, quanto mais ir ao hospital ou à delegacia, né? Mas acredito que é mais fácil a gente ir pro hospital mesmo. Claro, com certeza. Pro hospital. Então ela pode, mesmo já tendo passado um tempo, pedir para verificar se ela pegou alguma coisa, porque isso afetaria o bebê? Pode, com certeza. É assim, ela pode fazer, existem exames, né, que geralmente são exames de sangue, né, que a gente faz a coleta para ver se houve algum tipo de doença, se existe algum tipo de doença. É claro que, como eu falei, o ideal é que ela vá bem precocemente, assim, porque quanto mais cedo a gente agir, mais sucesso a gente vai ter. Mas existe, a gente tem como correr atrás depois de um certo tempo, né, e fazer alguns exames laboratoriais para ver se realmente ela pegou algum tipo de doença e a gente conseguir tratar da melhor forma de acordo com o estágio que ela está. Vocês atendem muitas vítimas de estupro? Muitas, muitas. A gente é o hospital de referência em Porto Alegre para atendimento de vítimas de estupro. É o hospital de referência em aborto legal, né, na cidade, inclusive no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem aí realmente uma casuística muito grande, assim, de pacientes. E eu acho que o que a gente sempre conversa, né, isso é independente de grau de instrução, de classe social. Então a gente tem mulheres lá extremamente instruídas, né, e com um padrão financeiro mais alto, e mulheres também já com um padrão financeiro mais baixo ou com menos instrução. Então é extremamente heterogêneo, né, o grupo de mulheres que a gente atende lá, mas a casuística nossa é bem grande. Não tem como escapar. Nasceu mulher, estamos nessa cultura. Exato, exatamente. Uma coisa que eu acho interessante falar também é em relação ao aborto, né? Que às vezes muita gente me pergunta assim, Jader, mas e se... bom, o que é permitido no Brasil é até 20 semanas, né? Se o cara manteve ela em cativeiro, né? Que às vezes acontece, né? E aí a gestação progrediu mais, ela tá com mais de 20 semanas e ela não quer ter aquela gestação. O que acontece? Com mais de 20 semanas, a gente já tem um feto com mais de 500 gramas. Então, mais de 500 gramas a gente não tem como fazer, porque o que acontece? Vai nascer um feto vivo, né? Então, no Brasil, aí não é mais permitido a partir de 20 semanas. Por isso que eu acho importante essa questão da precocidade, né? Depois de 20 semanas, a gente não pode mais fazer. Aí ela vai ter que levar a gestação até o final, mas aí o poder público tem o dever de agilizar a adoção dessa criança, caso seja o desejo dela. Então é importante ela saber que ainda tem uma alternativa, né? Mesmo que tenha passado já 20 semanas. O que acontece? Ela vai levar a gestação até o final, ela vai ter o bebê, né? Se for mais de 20 semanas. E aí o poder público tem o dever, né? Claro que isso é sempre quem define é ela, né? Claro. Então, se ela disser assim, não, eu definitivamente não quero, o poder público tem o dever de agilizar a adoção, né? De fazer todas as medidas legais para que essa criança entre em processo de adoção, né? Para que ela não tenha mesmo. Ai, obrigada, é muito esclarecedor, né, gente? Falar com a pessoa que tá lá e saber que você tá formando novos médicos e contribuindo para que isso seja, né, um assunto menos tabu. Exato. Né? A gente busca falar sempre disso porque 500 mil estupros por ano é um... Eu tava conversando, né, eu perguntei pro Jader se tem alguma doença que atinja tantas pessoas no país, né? E não existe. Né? Nem qual que você falou que é a mais? Não existe hipertensão, que é a pressão alta, na verdade, né? Não tem tanta gente com pressão alta no Brasil, assim, quanto tem gente estuprada. Então, eu acho que é bem importante, assim, e acho que o fundamental é isso, é as pessoas conhecerem os seus direitos, que eu vejo que às vezes fica naquela coisa, poxa, mas eu não sei, né, eu vou falar com uma advogada, sabe? Então, assim, a mulher, ela tem que conhecer o seu direito, eu acho que esse é uma coisa que falta, assim. Então, se você vê que tem aquela barreira, né, no lugar que você está sendo atendida, do tipo, não, mas aqui a gente não faz isso, a gente não atende isso. Não pode, gente, não existe aqui a gente não atende isso, né? Isso é negar atendimento, é negar socorro, né? Então, assim, claro que o hospital pode dizer, olha, tem um outro hospital aqui na cidade que é referência nisso. Claro que aí fica mais adequado, então, se existe a opção. Mas negar o atendimento, ela ficar sem o atendimento, não pode, definitivamente não pode. Conheça o seu direito, né? Você tem que conhecer o seu direito, você tem direito de ser atendida da melhor forma, de receber todas as medicações para profilaxia e caso a gestação aconteça, você tem direito de abortar se for o seu desejo, sim. Muito obrigada! Nada.
Até a próxima. Legal, obrigado. Obrigado, gente. Mais uma coisa que eu quase esqueci de perguntar e todo mundo fala que é a tal da objeção de consciência. O que significa isso, Jader? Então, a objeção de consciência, ela é, na verdade, quando um médico, ele alega que ele não quer fazer o aborto porque ele tem convicções religiosas que não permitem isso, né? Então, e o médico, ele tem o direito, né? Por exemplo, assim, antes, é o que a gente sempre diz, antes da gente ser médico, profissional, a gente é uma pessoa. Então, assim, se você alega que você não quer fazer o aborto na vítima de violência sexual porque por sua convicção religiosa, você tem esse direito. Agora, a instituição em que ela está tem o dever de achar outro médico que faça. Porque quem pode alegar objeção de consciência são pessoas. Pessoas têm consciência. Instituições não são pessoas. Instituições não têm consciência. Então, assim, a instituição chegar e dizer, não, aqui nesse hospital não se faz porque... Não, o hospital não é uma pessoa, então é uma instituição. Ele não tem como alegar objeção de consciência. Tem que seguir a lei. Tem que seguir a lei. Então, o hospital tem o dever de encontrar um outro médico do corpo clínico ou até de fora do corpo clínico que faça o procedimento. Então, o mais importante é que o direito dela seja garantido. Esse é a questão da objeção de consciência que eu acho que às vezes as pessoas não sabem assim e acabam... ela sai do hospital, às vezes, sem fazer o aborto porque todo mundo alegou objeção de consciência. Não pode. O hospital, a instituição, tem que achar um profissional que faça. Bom saber, né, pessoal? Muito esclarecedor. Obrigada. Legal, nada.